Oi, meu nome é Alex Lessa, eu tenho 22 anos, sou do interior do Ceará, de uma cidade chamada Crato, mas atualmente eu moro em João Pessoa. Vim para cá para estudar, vim para cá para fazer faculdade de teatro na Universidade Federal da Paraíba, e foi aí que tudo começou, que eu conheci o pessoal do coletivo, que conheci todo mundo. Eu sou Dário, tenho 21 anos. Eu sou natural do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Betânia, não muito conhecida. Como eu fui parar em João Pessoa? Eu fui parar em João Pessoa porque, assim, desde muito pequeno eu sempre tive muito interesse por arte, pelo teatro, pelo campo do entretenimento. E aqui na minha cidade, é uma cidade bem pequena, de 12 mil habitantes, aqui a gente não tem um cenário muito favorável à cultura. Então, assim, o máximo que a gente tinha, pelo menos que eu tinha, era, era peça no colégio, que eu mesma procurava dar um jeito de organizar e fazer, e chamar meus outros amigos para fazer comigo. Mas eu sempre quis mais, sempre tive interesse em ir atrás de mais, sempre quis buscar mais, e sempre quis ir para um cenário maior, que tivesse mais oportunidades, que tivesse onde eu pudesse crescer, onde eu pudesse amadurecer profissionalmente. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir para João Pessoa, de cursar teatro na UFPB, fui lá, me joguei, me inscrevi através do Enem. Eu disse, vou tentar fazer. Foi difícil primeiro convencer meus pais, mas aí depois eu cheguei lá, cheguei em João Pessoa, fui morar na cidade grande, eu vindo do interior, né? Bem, indo para João Pessoa, fiquei me sentindo assim totalmente perdido de início. O meu nome é Jordi Lamarck e eu sou natural de Catolé do Rocha. E na verdade eu moro aqui em João Pessoa desde 2009, porque eu vim para fazer ensino médio e depois eu vim para fazer universidade. Eu venho de uma outra área que é Relações Internacionais, mas eu sempre tive uma paixão por artes desde pequeno e sempre tive vontade de fazer o curso de uma forma profissional. E aí, quando chegou a oportunidade de fazer Enem em 2017, eu resolvi arriscar e foi quando essa minha carreira artística realmente começou a se iniciar. Que foi quando eu entrei no curso de bacharelado em teatro e conheci todo o pessoal do coletivo Lampiarte atualmente. Olá, eu sou Raíssa Bezerra e faço parte do coletivo Lampiarte. Bom, eu sou natural da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, e fui fazer a graduação em bacharelado em teatro na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Meu nome é Sofia Roque, eu tenho 21 anos, sou atriz, faço parte do coletivo Lampiarte. Eu sou atriz e também sou cantora, eu também faço um pouco de produção cultural. E eu vim para João Pessoa quando eu tinha 17 anos para fazer o curso de bacharelado em teatro pela UFPB, e foi onde eu conheci todo o pessoal do coletivo, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? Cidade chamada Campinas. Eu passei no Enem na Universidade Federal da Paraíba, né, em teatro, que é o curso que eu queria. A gente se conheceu todo mundo na mesma turma de teatro, que era junto com a licenciatura, mas todos nós somos de bacharelado. E aí eu acho que esse foi um primeiro ponto assim que fez a gente se unir, como grupo e como amigos também. Acho que a amizade é um fator muito importante para a constituição do que a gente tem hoje como grupo. E foi uma coisa que realmente nos uniu de uma forma em que a gente tinha muitas coisas em comum. A maioria são de pessoas que vieram do interior, são nordestinos, e isso acabou gerando um certo tipo de identificação que a gente foi vendo um no outro, sabe? A maioria veio para cá, para João Pessoa, justamente só para estudar, e aí veio sozinho, ficou longe da família. Então, esse ambiente acabou meio que oferecendo muitos desafios para nós, como indivíduos, e que quando a gente chega e compartilha, é uma ponte assim para gerar identificação e gerar essa integração que a gente tem até hoje. E aí a gente sempre foi muito engajado assim desde o começo no curso, sabe? A gente sempre ia atrás de fazer as coisas, a gente sempre queria fazer mais, a gente nunca se contentou em fazer somente o que o curso pedia. A gente sempre quis fazer mais, a gente sempre quis fazer espetáculo, a gente sempre quis fazer coisa para fora. E foi nessas vontades que a gente compartilhava também que surgiu muito das vivências profissionais que a gente foi compartilhando entre si.
como por exemplo Lendas do Sertão, O Despertar da Primavera, Marragone, porque a gente produzia muita coisa aqui na universidade, para as disciplinas, e a gente estava imerso nesse ambiente universitário, mas a gente tinha vontade de mostrar isso para o mundo, de mostrar isso para outros cursos, outros departamentos aqui da UFPB. Então... E aí, como era o curso de teatro, a gente tinha que estar fazendo cena, estar fazendo trabalho, estar fazendo milhares de coisas. E aí a gente sempre acabou fazendo juntos, porque era todo mundo na mesma sala, todo mundo estava bacharelado. E aí a gente foi levando por todo o curso, assim, aí a gente foi fazendo produções dentro da universidade, né, nas disciplinas, mas também fora da universidade, trabalhos que foram levados para fora, como Lenda do Sertão, como Despertar da Primavera, que foram coisas que começaram aqui na Universidade Federal da Paraíba, mas que foram apresentadas em teatros de João Pessoa, enfim. Eu sinto que o que uniu o grupo foi a minha entrada e a de Raíssa no espetáculo Lendas do Sertão. Porque antes a gente já se falava e tal, era colega de turma e tudo mais, se falava, tinha uma convivência legal, mas a gente não era de fato um grupo. A gente não era tão unido e tão amigos. Tinha meu grupo com Raíssa, Tati e tal, que era mais separado, e aí já Jordi, Sofia, Vitor já tinham também um grupinho deles. E aí quando Evandro chamou, Evandro foi o diretor de Lendas, quando ele chamou eu e Raíssa para a gente entrar no elenco de Lendas, aí eu comecei a ter mais contato com Sofia e com Dário, que vamos dizer assim, que eram do outro grupo. E aí a gente foi se aproximando e do nada, que eram dois grupos, virou um grupo só, que tá junto aí até hoje. Isso, nos primeiros dias, eu já comecei a me situar muito bem em relação a amizades na faculdade, que de certa forma é muito importante. Essas primeiras amizades foram a forma que o grupo acabou se unindo, porque assim, de início, a gente se juntou ali de cara. Eu acho que o fato de todo mundo, ou praticamente quase todo mundo da turma, vir na mesma situação que eu, de fora do estado, vindo morar sozinho, sem a família. Eu acho que boa parte das pessoas da turma, e aqui que compõem o coletivo, foram nessa situação para João Pessoa. E isso fez a gente criar uma conexão, fez a gente criar uma intimidade, porque todo mundo ali estava desamparado da família, de certa forma, e passamos a ver uns nos outros a uma segunda família. A gente foi criando vínculos, a gente foi criando uma rede de apoio que logo foi se transformando numa amizade. E aí da amizade a gente passa também a se interessar em desenvolver, em transformar aquilo de forma profissional. De início, trabalhávamos não, né? Ficávamos bastante juntos, eu, o Vitor, o Jordi, a Sofia, e até que surgiu o convite de uma das pessoas que faz parte da turma da gente, mas que não integra o coletivo, Evandro nos convidou para fazer uma peça, encenar uma peça de autoria dele, chamada Lendas do Sertão. E nisso, essa peça, ela serviu ainda mais para nos unir, porque a gente já tinha a nossa amizade, a gente já tinha uma conexão bacana, mas quando a gente passou a se conhecer, profissionalmente falando, a gente se tornou ainda mais amigos, porque a gente sabe que o teatro, que é a nossa área, o lado profissional trabalha com um lado muito íntimo também. Então, à medida que a gente vai se conhecendo melhor profissionalmente, a gente também vai se conhecendo melhor no campo pessoal. E nisso a gente passou a trabalhar em conjunto, desenvolver essa peça. Mas aconteceram alguns contratempos, o Vitor precisou sair, e aí o Evandro convidou a Raíssa e o Alexandre para substituírem o Vitor. E nisso, a gente até o momento ainda não era tão próximo assim, do Alexandre e da Raíssa, mas a peça foi a ligaçãozinha, o empurrãozinho que faltava para a gente se aproximar de vez e criarmos um vínculo só. O Jordi acabou entrando depois para fazer uma participação,
E foi assim que a gente se juntou. Eu acho que Lendas do Sertão foi o primeiro grande ato, por assim dizer, do grupo, que deu esse pontapé pro grupo. E morar sozinho, como o Dário falou também, uniu muito a gente, né? Esse grupo da gente na universidade, que era o que a gente tinha, né? Era nós, né? A família ficava só pelo telefone, mas o contato todo dia entre nós se fortalecia. E também se fortaleceu que a gente começou a comer no restaurante universitário, né? Na época era gratuito, hoje não é mais. Mas antigamente na UFPB, o RU ele possibilitava a entrada de qualquer um, não precisa estar vinculado com o sistema deles, né, de bolsa, e fornecia o almoço e a janta, e a gente costumava jantar junto. Então, aquilo só foi fortalecendo, enfim, a minha vida mudou bastante, né, conheci muita gente nova, e a gente foi se interagindo mais, saindo, se conhecendo, e até o ponto de da gente começar a fazer as peças como foi citada, né? Como o Despertar da Primavera e outros projetos, como parte do grupo também fez o Lendas do Sertão. Sem falar das peças que a gente fez das cenas, né? Dos exercícios que a gente fez nas disciplinas, né? Que uma vertente da UFPB, que é muito potente, é essa prática, né? Então, por exemplo, uma aula de história, a gente interpretava as peças de Shakespeare. Uma aula de teatro brasileiro, a gente imaginava como seria uma releitura de tal peça que a gente está lendo sobre o teatro brasileiro. E sem falar que são as primordialmente práticas, né? Como improvisação, as disciplinas de corpo, né? Disciplina de voz também. Enfim, a gente foi tendo muito exercício de improviso, muito exercício de interpretação, muito exercício teatral, né? Aí isso acabou nos juntando bastante, também nesse campo profissional, né? Acredito que o que nos uniu, né, como coletivo, foi o curso, né, em si, a graduação em bacharelado em teatro, porque todos são integrantes, né, do curso. E aí, com as experiências, né, das disciplinas, com as experiências da criação de performances e espetáculos, eu acredito que o nosso grupo foi se unindo, se identificando também, porque muitas coisas, né, muitas como é que eu posso falar? Alguns se identificavam com algumas áreas, né, de atuação, como a performance, o audiovisual. E aí eu acredito que a gente foi se unindo a partir dessas semelhanças, desses desejos de criar projetos e seguir juntos, né? Lendas foi a primeira peça de fato que eu fiz depois de ter entrado na universidade. Não tinha tanta experiência também antes de entrar na universidade, tinha feito pouquíssima coisa. E aí Lendas foi o primeiro contato, vamos dizer assim, que eu tive com um espetáculo de modo geral, a tratar de tudo. Foi uma experiência muito boa e assustadora ao mesmo tempo, porque é muito assustador você estar no palco pela primeira vez e com gente lá lhe assistindo, pessoas que foram lá para lhe ver. Então foi uma experiência muito rica, mas ao mesmo tempo muito assustadora. Quando eu comecei a fazer Lendas do Sertão, era uma empolgação gigantesca, de uma visão bem pessoal falando, porque eu nunca tinha feito nada mais profissional no campo, assim, de ter uma pessoa dirigindo. E para mim era o máximo, era uma sensação muito, muito boa. E então, assim, na nossa primeira apresentação, lá no Teatro Lima Plenante, no festival que o professor Everaldo Vasconcelos organizou, de exposição de resultados da disciplina deles de Fundamentos de Direção Teatral, a gente foi convidado para apresentar também. Isso já com eu, a Sofia, a Raíssa, o Alexandre e o Jorgi no elenco. A gente foi convidado para apresentar. E, nossa, eu lembro, assim, a memória mais bonita que eu tenho do espetáculo, sem dúvidas, foi desse dia. Porque foi a primeira vez que eu, de fato, me apresentei
num palco de teatro propriamente dito. Então, assim, foi uma experiência incrível. E eu lembro que tinha muita gente nesse dia por conta do festival. Tinha um público considerável. Eu acho que, acredito eu, pelo menos pelo que eu lembro, que o Lima Penante estava cheio. E, assim, foi uma sensação incrível para mim. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de pisar num palco enquanto ator e apresentando para outras pessoas. E foi ali que eu disse: caramba, eu gosto muito disso, é o que eu quero para minha vida, eu tô me sentindo realizado fazendo isso. Então, assim, é uma memória muito bonita que eu guardo, porque eu lembro também que a gente estava super inseguro de apresentar ou não. E a gente foi, apresentamos e, nossa, fluiu tudo muito bem. Eu lembro que a gente teve um feedback muito positivo. E eu guardo memórias muito boas disso. Eu lembro que depois a gente fez uma outra apresentação e minha irmã foi assistir. E também foi uma sensação muito boa para mim, porque foi a primeira vez que alguém da minha família me viu atuando, assim, profissionalmente. E são duas memórias, assim, atreladas ao espetáculo, que eu guardo com muito carinho, relacionadas a um âmbito muito pessoal. Mas eu também tenho ótimas memórias num campo mais profissional falando, porque foi um enorme aprendizado. E principalmente para apostar e acreditar mais no nosso timing cômico. Eu acho que foi um grande aprendizado por isso. Quando fala Lendas do Sertão, a primeira coisa que eu lembro é da primeira apresentação que a gente fez lá no Teatro Lima Penante. Foi a primeira apresentação que a gente fez. E, nossa, eu lembro de ter me sentido tão preenchido em cima do palco, tão vivo, tão feliz. É a primeira lembrança que vem pra mim quando eu penso em lendas. Eu me chamo Luana, sou atriz, sou estudante do curso de bacharelado em teatro da UFPB. Então, a peça Despertar da Primavera surgiu quando alunos do curso de teatro da UF, especificamente da turma de 2017.1, incluindo o bacharelado e a licenciatura, sentiu a necessidade de montar um coletivo ao qual pudesse apresentar peças. Daí a gente, em agosto de 2018, se juntou com alguns textos para procurar um texto ao qual a gente pudesse começar essa montagem e poder montar a nossa primeira peça, né? Estrear a nossa primeira peça. Então, juntamente com esses textos, surgiu o texto do Despertar da Primavera, do Frank Wickegin. E a gente viu também que havia uma necessidade de a gente ter um diretor, né, com uma experiência para que pudesse nos conduzir nesse caminho. Foi daí que a gente pensou no professor Everaldo, a gente chamou ele para ser o nosso diretor, ele aceitou, a gente ficou imensamente feliz e grato por ele ter aceitado esse nosso convite e poder nos ajudar nesse projeto que a gente tinha em mente. O Despertar da Primavera surgiu a necessidade de fazer um espetáculo depois de uma cadeira que a gente pagou com o professor Everaldo Vasconcelos, de História do Teatro. E aí, nessa disciplina, a gente fez várias cenas, ele levou várias cenas e tal, pra gente escolher, a gente trabalhou com Shakespeare e tudo. E aí, depois que acabou a disciplina, a gente parou e disse: meu Deus, a gente precisa fazer um espetáculo, porque a gente não tinha nada pra gente fazer, além das coisas da faculdade. Então a gente não tinha essa experiência assim, no grupo inteiro, sabe? Da turma inteira fazer alguma coisa. Então a gente vai fazer um espetáculo e acabou. Essa foi a ideia inicial. Não teve nada planejado. Não, vamos fazer um espetáculo e acabou. E aí a gente falou com o Everaldo, conversou com ele, disse que a gente queria fazer um espetáculo, queria que ele dirigisse. E aí começaram a surgir as ideias de texto que a gente queria. E eu lembro, se eu não me engano, quem trouxe o Despertar da Primavera foi Dário. E aí todo mundo leu, a gente fez uma leitura, uma leitura dramática na sala, e todo mundo gostou muito e bateu o martelo. Pronto, é essa peça que a gente quer fazer. E aí
Depois eu lembro que eu e a Aninha, a gente foi fazendo a adaptação do roteiro, porque tinham algumas coisas que a gente precisava dar modificada para adequar o que a gente ia fazer. E aí a gente foi levando, e o Everaldo foi dirigindo a gente foi ensaiando, e ensaiava até que chegou um dia que a gente foi fazer uma apresentação para uma turma de Everaldo, que ele dava aula em outro departamento, aqui da UFPB. E aí foi a primeira vez que a gente foi apresentar o Despertar da Primavera, e a gente foi e apresentou lá. E desde então a gente vinha fazendo outras apresentações. Depois a gente fez uma apresentação no cinema daqui da UFPB. Depois a gente fez também a apresentação no Lima Penante. Então, o Despertar da Primavera trouxe muita experiência, principalmente na questão de produção, porque a gente teve que fazer tudo. Era a gente para fazer absolutamente tudo. Então, a gente que organiza figurino, a gente que organiza o cenário, que era que os objetos de cena que precisava, como era que a cena ia ser feita. A Everaldo sempre teve uma abertura muito boa com a gente, ele dirigia e sempre aceitava as nossas sugestões também. Então foi muito bom. Da Primavera surgiu dessa inquietação nossa, né? Após uma disciplina, a gente queria fazer mais, a gente queria produzir mais e mais e mais e mais. E aí a gente se reuniu, passamos a discutir, nossa, o que a gente pode fazer? Que texto a gente pode montar? E eu acredito que, se eu não estou enganado, eu acho que fui até eu que sugeri o Despertar da Primavera. E aí a gente passou a... Várias pessoas sugeriram vários textos. A gente acabou chegando ao Despertar da Primavera. Nisso a gente ficou muito interessado assim, no trabalho, porque é um texto que, por mais antigo que seja, ele segue bastante atual, nesse âmbito de estar discutindo o que é sexualidade, como se dá o despertar da primavera dentro do campo da sexualidade dos adolescentes, e como isso segue sendo um tabu até hoje, desde os tempos que o texto foi escrito, 1800... Ai, gente, não vou lembrar a data, cortem isso. Desde os tempos que foi escrito até hoje. Então, assim, a gente queria muito discutir trabalhar algo que fosse relevante, socialmente falando, mas que também fosse algo que a gente gostasse, que a gente quisesse fazer, que nos inspirasse enquanto artista. A gente optou por Despertar da Primavera. Nisso, nós tivemos inúmeras pessoas agregadas, não somente nós do coletivo, como também acho que outros 6 atores fizeram parte, hoje não fazem mais parte. E nisso a gente passou mais uma vez a se aproximar enquanto grupo, porque, querendo ou não, se cria um vínculo muito forte. A gente passou a conviver ainda mais tempo junto. Se a gente já convivia diariamente, todos os dias, de segunda a sexta, ali no horário de 2 às 6, que era o horário da faculdade, a gente convivia também na parte da noite, 2 vezes por semana, ensaiando Lendas do Sertão, e depois a gente passou a conviver mais um dia à noite, ensaiando o Despertar da Primavera. Então, assim, não tinha como a gente fugir um do outro, não tinha como a gente fugir dali. Era impossível não se criar uma conexão. E, felizmente, a gente tem uma química, a gente se dá muito bem, porque muitas vezes o que poderia acontecer era da gente passar a se odiar, se detestar, dizer, meu Deus, eu não aguento mais olhar pra cara de ninguém daqui. Mas acontecia justamente o contrário. Eu acho que a gente conseguia lidar com uma química muito boa. E o Despertar da Primavera passou a ser uma coisa, assim, incrível. Foi um aprendizado gigante. A gente tinha Everaldo ali, o professor Everaldo Vasconcelos, nos dirigindo e nos ensinando, nos apontando um caminho maravilhoso para a gente correr. Eu, pessoalmente falando, foi um enorme aprendizado. Os ensaios, né, que a gente tinha antes, né, eu acho que envolvia ali uma entrega muito grande, né, de todas as pessoas que estavam envolvidas, né. Eu acho que a memória, né, de estar ali na sala 8, junto com o professor, criando, né, adaptando texto, encaixando personagens,
Eu acho que esse processo foi muito bom, né? E acredito também que quando a gente entrava em cena, né, tava todo mundo junto ali naquela preparação de alguns minutos antes para entrar em cena. Eu acho que tinha uma energia muito massa, porque tava todo mundo ali vibrando, né, torcendo para que a coisa acontecesse, porque a gente tinha muita troca de cena, né, tinha muitos objetos, então tava todo mundo nessa energia de fazer tudo certinho. Então essa energia também, antes da entrada das cenas, eu acho que era uma sensação muito boa, é uma lembrança muito boa. Sobre a vítima, eu tive a ideia em férias. Estava de férias, estava no Crato, na minha cidade natal. E aí eu sempre tive muita vontade de trabalhar com audiovisual. E aí aqui não apareciam oportunidades. Aí eu pensei, ué, se não aparecem oportunidades, vamos criar as oportunidades. E aí eu comecei a desenvolver o roteiro da vítima. E em seguida, depois que estava tudo já bem encaminhado, o roteiro praticamente pronto, a gente começou a entrar em contato com os estudantes de cinema daqui da faculdade. E aí a gente foi conversando com eles e tal, e vendo quem podia participar, quem não podia, e a gente foi ajeitando tudo. E aí a vítima nasceu dessa necessidade de produzir algo que a gente pudesse participar, já que a gente não tinha essa abertura para participar de outras produções que estavam acontecendo por aqui, por João Pessoa, pela Paraíba. Então a gente decidiu criar a nossa própria produção. E a vítima foi muito bom de gravar, porque é uma experiência totalmente diferente de estar num set e estar em cena num palco. Porque a linguagem, por mais que tenha as suas semelhanças, também tem muita diferença, então a gente precisa se adaptar. E não ter experiência nessa área também já causa um outro tipo de percepção quando a gente vai pela primeira vez para um set e começa a gravar. Então foi muito diferente, mas é uma das coisas que eu mais amo fazer. O curso de teatro, de uma forma geral, sempre, no passado, existiu uma cultura mais forte de ter semana cênica, que era um evento onde os estudantes poderiam mostrar o que eles estavam elaborando em determinadas disciplinas para pessoas de fora. Só que aí, quando a gente entrou no curso, essa cultura ela foi um pouco se fragilizando, sabe? Ela não era tão presente, tão forte como a gente gostaria. E aí surgiu a ideia também da gente produzir a semana cênica justamente para a gente ter uma fonte de renda, que a gente pensou em colocar o bazar com roupas que a gente foi arrecadando também para doação para o espetáculo Marragone que a gente estava juntando. E ao mesmo tempo a gente também queria dar oportunidade para os estudantes daqui do departamento de mostrarem suas próprias produções, sabe? De terem um palco para o mundo conhecer o que é que estava sendo produzido aqui no nosso departamento. Então foi uma coisa que beneficiou tanto a gente, no sentido de que a gente estava com um espetáculo em andamento e a gente estava precisando de dinheiro, e aí foi um momento onde a gente realmente pôde colocar o bazar e vender essas peças, e também um momento para outras pessoas também, sabe? Outras pessoas do curso, outros artistas de fora também apresentarem suas próprias produções, e também foi uma experiência muito positiva no sentido da produção cultural, que era o que basicamente a gente estava exercendo naquele momento com a produção da Semana Cênica. E foi muito legal, foi muito divertido, acho que a gente se divertiu muito, tanto produzindo quanto apresentando também, porque ao mesmo tempo que a gente produzia, a gente tinha coisa que a gente queria apresentar, que a gente estava desenvolvendo em algumas disciplinas. Também foi justamente na Semana Cênica em que eu pude apresentar a primeira peça em que eu estava dirigindo, e que foi justamente na cadeira da professora Paula, que estava com a gente no espetáculo de Marragone. Marragone foi
o nosso estágio cênico, né? Então era o estágio que a gente tinha que fazer de todo jeito. E a gente estava muito empolgado porque a gente podia escolher o texto, a gente podia escolher a direção, a gente ia ter essa autonomia de montar o texto, né? E eu lembro que a primeira ideia surgiu do Jordi, que é a primeira ideia inicial, que era: nós queremos fazer um musical. E aí todo mundo concordou. Todo mundo sabia cantar? Não, mas todo mundo concordou, porque todo mundo queria fazer um musical, queria experimentar essa experiência de dançar e cantar e atuar. E essa foi a primeira sugestão, então a gente partiu dali. E partiu disso, e também partiu da nossa sugestão de direção, que era a professora que a gente tinha bastante afinidade, que era a Paula Coelho, que a gente tinha muito contato com ela. A gente tinha acabado de fazer uma disciplina com ela de direção teatral. E também a gente tinha muito contato com o Laboratório Permanente de Figurino, né? A sala sempre, que é o projeto da professora, que a sala estava sempre usando o laboratório e a gente era muito próximo. Então a gente também chamou a professora, trouxe essa ideia do musical e ela trouxe a ideia do texto, que é um texto que ela já queria montar há um tempo, né? Que é um texto que ela tinha muito interesse, que era Ascensão e Queda da cidade de Marragone, no Bertolt Brecht. E aí, só que assim, a gente pegou o texto e a gente foi experimentando, né? Testando personagens, testando as músicas, porque Marragone é uma ópera, né? E a gente não ia fazer uma ópera, porque nós não éramos cantores de ópera. Então, a nossa proposta era pegar o texto e adaptar de forma que ele se tornasse um musical. Um musical com as características do teatro épico, que é uma das especializações da professora Paula. E a gente foi fazendo essas adaptações do texto, né? Do texto, nas músicas, foi criando novas melodias para as músicas, porque ela já tem melodia, né? Do texto mesmo, já existe a melodia das músicas, mas a gente pegou e a gente adaptou e mexeu, cortou cena, tirou o texto, foi fazendo uma grande mistura que no final virou ensaio sobre Marragone, não necessariamente Ascensão e Queda de Marragone. A gente até adaptou os nomes dos personagens. Era uma coisa muito diferente do que a gente já tinha feito e lido até então, né? A gente tinha praticado a peça do Frank Windkind, né? Se não tiver certo, corta. Do Despertar da Primavera, que tem uma configuração específica, né? De drama, tal, psicológico. E em seguida, Lenço do Sertão também, que é o diálogo muito predominante, mas a do Brecht, né, a de Marragone, tinha uma outra configuração, que a gente gostou. Inclusive tinha uma parte muito forte sobre a música, que a gente queria trabalhar sobre, né? Muita gente do grupo tinha uma afinidade com música, e outra parcela que não tinha afinidade tinha um desejo de trabalhar com uma música, né? Trabalhar com praticamente musical. E a Ascensão e Queda da cidade de Marragone foi essa peça que trouxe isso para nós, né? Esse desejo de trabalhar com musical e uma configuração interessante para a gente, que era a configuração do teatro épico, a configuração do ator-narrador, que a gente já tinha estudado com a Paula, tinha gostado da proposta no curso e quis transformar isso em algo mais, né? Que a gente colocou no nosso estágio. E começou assim, a gente conversou com a Paula e todo mundo ficou muito entusiasmado, porque todo mundo gostava da Paula, da diretora, e todo mundo gostou do texto, achou divertido. Ele não é um dia, uma noite que acontece a história, é um tempo assim diferente. Tem a ascensão da cidade de Marragone, depois tem a queda. E as músicas entram, aí teve a entrada de um músico específico para nos auxiliar. O local foi porque a professora tinha sugerido que ela não queria fazer em um teatro convencional, né, um palco italiano. Ela queria fazer alguma outra experiência que fosse possível inserir os espectadores de forma mais próxima, né, que tivesse alguma outra configuração, não necessariamente aquela das cadeiras e do palco. E aí houveram várias sugestões, né? Teve a sugestão de fazer no Teatro Lampião, que é o teatro aqui da universidade, que ele é a céu aberto, né? Porque ele na verdade não está terminado. Só que a gente não optou porque a gente precisava de um teto.
A gente achou que o teto era uma coisa importante para se ter, né? Principalmente se fosse ter apresentação, sei lá, um dia chovendo, de noite, e aí a gente queria um lugar que tivesse um teto. E aí a gente pensou em algumas salas aqui da UFPB, pensou e chegou a opção dessa sala que a gente está aqui, que é a sala 8, que houveram várias controvérsias em relação a ela, porque ela tem 2 colunas no meio da sala, então ela é dividida em 2 ambientes diferentes, e ela era toda branca, só que a gente já tinha feito um trabalho aqui nessa sala antes com a mesma professora, a professora Paula, na disciplina de interpretação de Stanislavski. E a gente já havia pintado essa sala, a gente tinha pintado ela de rosa e azul para um outro trabalho com a mesma professora. Então, ressurgiu a possibilidade, a ideia de reutilizar essa sala, da mesma forma que a gente já tinha usado antes. E assim, a gente faz o seguinte, vamos experimentar, vamos para lá, vamos ver como funciona, o que a gente vai fazer com as 2 colunas, como é que a gente vai organizar o público, e vamos experimentar naquela sala. E assim a gente fez um acordo com o professor Everaldo Vasconcelos, né, para colocar as coisas dele em outra sala e utilizar essa sala aqui, que é a sala 8. E aí a gente começou a experimentar e usar a sala de diferentes formas, diferentes espaços, porque ela é meio setorizada, né? E chegou um momento em que a gente já estava todo mundo aqui, né? Estava todo mundo aqui experimentando, nossos figurinos estavam aqui, nossas coisas estavam aqui, tipo, de usar essa sala. E aí a gente começou um trabalho de reforma total, porque a gente comprou tinta, né, com dinheiro arrecadado de livros e tal, e pintou a sala toda, e as coisas todas estavam na sala também, foram pintadas, banco e praticável, tudo foi pintado de preto, para poder criar esse ambiente de espaço cênico, né? Um espaço para se utilizar para experimentação. É um espaço para se adornar. Ele é neutro e aí você monta o seu espetáculo da forma que você acha melhor. O músico para nos auxiliar, né, para fortalecer essa parte de canto e de ritmo, que é o Heraldo Azevedo. Ele com o conhecimento dele de teclado, a gente entrou mais fundo ainda na música, a gente começou a prestar muita atenção na afinação, nas notas. Então, foi um processo assim que só foi crescendo, que a gente foi gostando de estar lá, né? Além das cenas que a gente tinha, né, o jogo cômico às vezes, mas e além de tudo isso que a gente já viu no curso, teve um aprofundamento na música que boa parte do povo da turma não tinha, né, do grupo, mas começou a ter com o nosso professor Heraldo.
Na verdade, a gente estava num processo assim. A gente tinha uma data, só que ainda precisava fazer um monte de coisa. Aí mudou a data, aí precisava fazer mais coisas. Aí mudou a data de novo. Aí, ok, a data falou, vai ser essa. Porque tinha uma questão de período, que a gente tinha que apresentar até que terminasse o período. Não podia deixar para muito depois. Então, teve um momento que a gente fixou uma data. Ia ser em março, 20 de alguma coisa de março, uma coisa assim. Não lembro direito, mas ia ser em março, abril, por aí. E aí, a gente estava correndo muito para poder resolver as coisas, porque ainda faltava algumas coisas, principalmente de produção, né, de cenário, de figurino, algumas cenas. E, assim, estava correndo para fazer aquele esquema de manhã, tarde, noite para fazer. E a gente já tinha ouvido falar de que as coisas poderiam ficar ruins, mas a gente não sabia que ia ser a ponto de parar tudo, né? A gente não tinha essa noção de que o coronavírus poderia interromper tudo. A gente foi seguindo a vida. E aí, quando faltava mais ou menos uma semana para a gente estrear, a gente estava no dia, a gente estava fazendo um ensaio aberto para apresentar para convidados, para mostrar para os convidados verem e opinarem, darem seus feedbacks. No dia 17 de março de 2020, a gente ia fazer esse ensaio aberto. E nesse dia, já uma das integrantes não pôde vir, porque foi decretado nesse dia que a universidade ia parar, por mais ou menos 15 dias, e por causa da pandemia. E aí, com uma integrante faltando, a gente não pôde fazer o ensaio. Teve até alguns convidados que apareceram, e a gente falou, e aí, vai ter ensaio? A gente falou, não vai. Né? E aí a gente conversou com a diretora e tal, e ficou acordado a gente fazer essa pausa, levar o trabalho para casa, terminar em casa mesmo, e apresentar no dia 13 de abril, eu lembro da data, 13 de abril. Só que aí passaram os 15 dias, não estava bom ainda, né? Estava pior. Passaram mais 15 dias e mais 15 dias, até que passaram uns 2 anos e a gente ainda não conseguiu se reunir, até porque parte do elenco foram para suas cidades, então a gente ficou bem afastado, a gente tentou fazer alguns ensaios musicais ainda, mas acaba ficando muito complicado a dinâmica online, né? Tem que rolar uma adaptação. A nossa própria corpo, a gente muda, né? Ainda mais 2 anos a gente muda muito. Então, assim, é outra dinâmica de trabalho que a gente ainda tem que descobrir para adaptar para o espetáculo. E é um trabalho que requer esse físico, porque é um espetáculo de muita conexão, o pessoal interage muito, muita música, muita dança, muito movimento. Então, assim, é uma coisa que realmente se fazer presencialmente, né? E a gente não conseguiu retomar até então, não conseguiu nem estrear o espetáculo. Que a gente passou cerca de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. Então, por isso. Mas mais vai dar certo. A gente pretende voltar em 2022, se já tiver muito tempo. Vai dar certo. Marragone, ela sofreu muito com essa pandemia. A gente ia estrear a peça uma semana depois que foi decretada o primeiro caso de Covid no Brasil, né? Então, era aquela história, a gente não imaginava que ia ser uma pandemia global, assim, horrível, que a gente ia ficar trancado em casa. A gente ficava, não, tá lá na China, né? Vai demorar para chegar. Achava que ia ficar 2 anos preso. E a peça estava já, né, redondinha, a gente tinha as músicas decoradas, o texto, as marcações. A gente, inclusive, até teve a iniciativa de transformar a sala número 8, né, do Departamento de Artes Cênicas da UFPB em um espaço teatral. A gente pintou, né, com a nossa própria força de trabalho, pintou a sala inteira de preto. A gente, inclusive, financiou as tintas e os sprays para pintar as janelas com dinheiro da rifa, inclusive. Então, a gente teve todo esse trabalho, né? Além do trabalho criativo, teve esse trabalho manual mesmo, de construir
um espaço cênico, né, do zero. A professora Paula, ela tem um grupo chamado Alfinim que cedeu arquibancada de madeira para deixar lá no espaço que a gente tinha a pretensão de transformar aquela sala num teatro, né, num espaço cênico, assim se dizer, e que as pessoas fossem lá ao departamento para assistir. Porque na universidade, os universitários iam ficar mais adentro, porque as outras opções de palco era no centro, o Lima Penante, o Santa Rosa, e eles são meio distante, assim, para os estudantes, para a região de Bancários, para a região de Castelo Branco, e complica de noite, principalmente, né? Porque muita gente depende de ônibus. Aí pega ônibus numa área escura, perigosa, enfim, complicava. Aí a ideia de construir a sala caiu como uma luva. Todo mundo gostou. Além de ser perfeita também para o departamento, que acabou adquirindo mais um espaço cênico, né? Tudo equipado, com as janelas e a sala todas pretas, com as arquibancadas. Então a gente tinha um desejo de finalizar essa peça, de entregar. A gente já estava redondo, o espaço estava preparado, as cenas estavam construídas, as músicas estavam afinadas, até coreografia a gente construiu, né? Com o professor de dança, o Vitor Dolly. A gente construiu coreografia sincronizada, com a música, inclusive, a gente cantava e dançava. Então a gente estava muito empenhado, enfim, a gente estava no calor do momento. E teve o primeiro caso de Covid no Brasil, e a universidade decretou que ia ter um recesso, né, de acho que 2 semanas, mais ou menos, que foi o que a gente pensou. Tudo bem, a gente para agora, vai ter essa quarentena de 2 semanas, né? E a gente volta depois de 2 semanas e entrega a peça. Inclusive, a gente levou trabalho para fazer para casa, né? Que trabalho de cenografia, de pintar alguns panos que a gente estava finalizando. E passou essas 2 semanas, a gente viu que não dava para voltar. Aí se passou um ano, viu que ainda não dava para voltar, se passou os 2, né? Estamos aqui. Ainda não voltamos. Ela desestruturou, né, a pandemia. A pandemia desestruturou o que a gente tinha construído. A gente tinha demarcado as falas, os jogos de cena, o espaço, né, o jogo com espaço do ator com espaço do ator contra ator. Então isso meio que se perdeu, né? 2 anos se passaram, a gente não ensaiando, porque a gente não pode se encontrar fisicamente, né, só virtualmente. E foi um pesadelo praticamente, né, para nós, contatores, pessoas, e além do mais, com a peça de Marragone, né, além de tudo isso que a gente sofre da pandemia, de estar na quarentena, enclausurado em casa, enfim. Assim, houveram pontos muito horríveis e também houveram coisas que contornaram esses pontos, né? Durante a pandemia, durante a primeira metade, assim, a gente pega de março até, sei lá, agosto, setembro, a gente ficou muito frustrado de cara, né? Então a gente acabou esperando aquela espera infinita e acabou ficando mais para baixo, mais sem aquela instiga de produzir, né? Porque a gente pensa, como eu vou fazer isso? Não, só nos resta esperar. E nessa espera, teve um determinado momento em que a turma voltou a se reunir para uma disciplina da UFPB, online. Todo mundo estava descrente de que poderia acontecer, mas acabou acontecendo. A gente, com a orientação da professora Nica Barros, a gente conseguiu fazer, né? Se propor a fazer de uma forma diferente. E isso reacendeu uma chama assim, nos nossos corações, que nos levou a voltar a tentar, voltar a colocar a cara a tapa e produzir, e fazer, e pensar. Mas eu acho que uma coisa que aconteceu na pandemia
foi que algumas pessoas do grupo, a maior parte do grupo, depois de um certo tempo de pandemia, né, porque a gente viu que a gente ia ter que esperar muito tempo, começou a se dedicar aos seus próprios projetos e também a perceber a sua própria identidade enquanto artista e também a buscar outras formações, buscar outros aprendizados, outras especialidades, né, desenvolver outras habilidades de forma remota, claro. Né? Houveram várias oportunidades de curso online, principalmente com a Aldir Blanc, né, que proporcionou várias formações, várias imersões, vários experimentos online, em que algumas pessoas do grupo, inclusive eu, se dedicaram a isso. Então, acaba que quando a gente vai fazer essa volta, agora em 2021, bem remota, mas mesmo assim a gente percebe que tem um certo acúmulo de conhecimento que a gente vem tendo desde 2020 até aqui, e que agora a gente chega e compartilha coletivamente com um grupo que estava defasado, que agora, lá no começo de 2021, vem se reestruturando, né, refazendo coisas, montando coisas, pensando coisas. Muitos momentos marcantes, assim, como grupos, não só artisticamente, mas como amigos também, porque a partir do momento que a gente foi se estabelecendo como amigos, então a gente foi fazendo tudo junto, sabe? A gente ia para casa um do outro, a gente ia para as festas, todo mundo, então a gente começou a criar uma irmandade, até porque a gente também vinha de realidades parecidas, a maioria é de cidades do interior e veio para João Pessoa só para estudar, então não mora com os pais, e tem todo esse lado mais solitário que a gente acabou encontrando uns nos outros esse suporte familiar. E acabou a gente se constituindo como uma segunda família, que se dava apoio, não somente artisticamente, profissionalmente, mas apoio emocional, apoio como pessoa, sabe? E aí, muitos momentos marcantes me vêm à mente, mas eu acho que um dos momentos mais marcantes mesmo foi quando a gente foi vender rifa, lá no departamento de medicina, porque a gente estava super inspirado e a gente foi atrás e a gente estava engajado, a gente saiu vendendo para todo mundo na rua, a gente saía perguntando pro povo, ia de mesa em mesa, ia nos quiosques. Então foi um momento em que a gente estava junto, engajado por um propósito maior, sabe? E foi uma coisa muito inspiradora e muito divertida também. Porque ninguém imagina que é possível vender rifa no meio da universidade perguntando às pessoas. E essa experiência mostrou pra gente que sim, quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue pelo menos o básico, ou pelo menos ir além do estado que a gente estava, sabe? E outras experiências também foram os espetáculos que a gente fez juntos. Eu participei como um convidado especial no espetáculo Lenda do Sertão, que contava com Sofia, Alexandre, Dário e Raísla. E foi também um dos primeiros espetáculos profissionais que eu tive que lidar, assim, junto com o Despertar da Primavera. Então, sempre antes assim, de entrar, dava aquele friozinho na barriga, mas aí quando eu via que tava todo mundo junto, sabe, me dava forças para superar essa adrenalina que eu sentia, geralmente antes de entrar no palco, e ver todo mundo reunido, ver todo mundo trabalhando, e todo o período de ensaios desses espetáculos foram algo também que foi me fortalecendo, tanto como pessoa, como artista, e também foi fortalecendo essa irmandade entre a gente, sabe? E aí a gente sempre saía também para algum canto depois, a gente sempre ia comer pizza na pizzaria além dos bancários, e foram nesses momentos assim, sempre depois da gente ter feito algo que me marcaram mais, sabe? Porque a gente conseguiu fazer muitas coisas que a gente pensava não ser possível, e sempre era muito gratificante entregar uma produção, entregar um espetáculo, e aproveitar desses momentos também depois. Então acho que para mim os momentos mais saborosos foram esses momentos que a gente sempre tinha depois de alguma peça, sempre depois de algum espetáculo que a gente saía, a gente ia pro Tuga Lanches também, que é um quiosque que tem aqui na UFPB, que a gente sempre ia comer lá nos intervalos das aulas, e que se tornou nosso ponto, se tornou a nossa terceira casa, né? Porque a segunda é a UFPB, e a terceira é o Tuga Lanches, que está guardada no nosso coração. A minha
memória mais marcante que eu consigo pensar aqui foi no festival organizado pelo professor Everaldo Vasconcelos, que foram várias apresentações de várias pessoas do curso, né, que apresentaram seus trabalhos feitos, e nesse festival eu apresentei duas peças, que foi Despertar da Primavera e Lendas do Sertão. E as duas apresentações foram muito marcantes, porque o teatro estava cheio, era a primeira vez que a gente estava mostrando aquelas peças. Eu lembro que o Despertar era até um ensaio aberto, não era a peça, mas acabou sendo a peça, porque, enfim, ficou daquele jeito mesmo que a gente havia montado, porque foi muito prazeroso apresentar. E também, acho que outra parte muito marcante, que não é necessariamente uma memória só, mas todo o processo de Marragone, assim, foi muito intenso, muito legal, muito marcante. Eu lembro de um dia que a gente resolveu. A gente estava fazendo a produção de Marragone, né? Nossa peça de estágio. E essa produção da gente se baseava em vender rifa. Eu lembro um dia que a gente tirou assim para vender rifa e foi todo mundo caminhando pela universidade conversando com a galera. Ah, a gente faz teatro e tal. E você podia comprar uma rifa. Eu gosto desse dia porque a gente foi que nem uma trupe, assim, atrás da galera, do povo. A gente foi até o centro de medicina, que é do outro lado da universidade. E além de pegar o dinheiro da rifa, né, que dividia pro povo, a gente divulgava, né, o próprio curso de teatro da universidade, né, da UFPB. Falava, olha, o curso tem uma peça de teatro e tal, vocês podem acompanhar a gente no Instagram. Inclusive, a gente criou esse Instagram juntos, né, que a gente tem pretensão de deixar ele para as outras turmas de bacharel para poder, enfim, criar uma visibilidade maior, né, para o curso de bacharel em João Pessoa. E então, esse dia foi marcante, porque a gente estava junto e aí foi. É engraçado ver a reação das pessoas, é engraçado ver como que a gente lida para tentar pedir a rifa, né? Enfim, aí foi marcante porque a gente batalhou bastante e foi muito divertido. Voltar com o Marragone sempre foi uma vontade que a gente teve também. A gente até no início da pandemia tentou voltar um pouco, tentou trabalhar remotamente com a questão de treinar as músicas e treinar os textos, mas justamente por conta desse cenário que a gente estava vivenciando no mundo, meio que a gente não tinha tanta paixão, tanta força de vontade como outra hora, sabe? A gente estava muito esperançoso e muito pessimista em relação à situação do Brasil e em relação à situação do cenário artístico em João Pessoa. Mas, com a vacinação acontecendo, com as medidas sendo implementadas em muitas cidades aqui da Paraíba, e principalmente em João Pessoa, a gente tem se motivado um pouco mais a voltar, e a gente já tem planos também para voltar com o Marragone em 2022 e estrear bem bonitos lá essa montagem que a gente demorou e dedicou tanto trabalho e tanto carinho para fazer. Só espero que dê certo, que em 2022 a gente volte com o Marragone, que está nos nossos planos, e que a gente consiga fazer um bom trabalho e reestruturar tudo aquilo que estava sendo construído e aprimorar mais ainda depois desse tempo que a gente passou separado, que a gente teve outras vivências e outras experiências profissionais.